O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou um ato que permite uma licença compensatória para determinados servidores da casa a cada 3 dias trabalhados. O funcionário terá direito a uma folga. A medida começou a valer neste sábado. A licença deverá ser solicitada. Não é automática, condicionada ao aval da respectiva chefia imediata. Na prática, Alcolumbre abriu espaço para que os servidores possam ter uma escala de trabalho semanal 4x3. Pelo ato, o servidor não poderá tirar mais de 10 dias consecutivos de licença e só poderá acumular 20 dias a serem compensados. A licença que não for usufruída prescreverá, ou seja, perderá validade após 6 meses do período aquisitivo. E aí, Raquel, essa discussão de jornada de trabalho tem dado o que falar, né? Mas lá no Senado já há esse benefício, uma espécie de escala 4x3 para os servidores. Não está muito claro, né, quais são os critérios para que haja essa folga remunerada de acordo com os dias trabalhados. Quando a gente fala nos policiais, seja a polícia militar, seja a polícia civil, seja a polícia municipal, federal, a gente sabe que existe uma escala de 12 por 24 ou de 24 por 72, e a gente sabe o período trabalhado, a gente sabe o que ocorre. Quais são os critérios objetivos, porque os discricionários estão aí claros, a critério do gestor do comando, né? do gestor que comanda esses funcionários. Mas quais são os critérios objetivos? Ultrapassar as horas do cronograma de trabalho regular ficou meio nebuloso, ficou meio incerto. Porque a gente tem que ter uma correlação do trabalho no funcionalismo público, principalmente dos cargos comissionados, com os que estão na esfera no âmbito privado. Caso contrário, existe uma grande aí discrepância e contradição argumentativa quando se refuta um projeto de lei que vem da esquerda, que aliás eu sou totalmente contra, para que os funcionários no âmbito privado, dos seletistas, trabalhem menos. Então, eu gostaria de saber os critérios de forma mais objetiva que não estão claros. Rose, você acha que medidas como essas aí abrem um pouco mais a discussão e as portas para o projeto do fim da escala 6x1, aquela proposta de emenda à Constituição para acabar com a escala 6x1, porque a proposta dela é justamente para acabar 6x1 e para se estabelecer 4x3. Não é para se estabelecer já de imediato 5x2, que seria um meio do caminho. E aí, como é que você vê? Se os próprios funcionários da casa têm esse benefício, como que ficaria uma proposta para que isso fosse para todos os trabalhadores brasileiros? Primeiro que essa proposta do Alcolumbre, ele já tocou, porque é interna corporis do Senado, já ok, para o alto funcionalismo do Senado. Basicamente, isso aí é uma cortina de fumaça para penduricalho. A pessoa não vai trabalhar 4x3, a pessoa vai pedir o reembolso dessa folga, que ela pode, tá no projeto que foi colocado pelo Alcolumbre. Então, a ideia é aumentar um pouquinho mais, colocar que não pode aumentar o salário, pode aumentar os chamados penduricalhos, que é isso na prática que vai acontecer. Ele pode pedir a remuneração dessa folga, ele pode vender essa folga desde que ele comunique ao seu superior até o 5º dia útil. Então, é o que vai acontecer. Um grupo seleto de funcionários do Legislativo Federal vão ganhar acima do teto constitucional. É isso que está acontecendo. Eu acho que não tem muita conexão. Talvez dê alguma lenha para a fogueira no projeto da deputada Érica Hilton, de mudança aí na carga de trabalho do povo, mas eu acho que a lógica do projeto da deputada, a ideia está sendo bem ventilada, todo mundo é favorável que as pessoas trabalhem menos e possam descansar mais, mas é como a execução disso vai acontecer. Na prática, é muito difícil que isso aconteça. Acho que é mais uma narrativa da Érica querer ganhar espaço, ganha o oba-oba dela aí na mídia, mas nem as contas que ela fez na propositura da PEC delas estão corretas. Então fica muito difícil acreditar num projeto que a base dele não funciona. E no primeiro momento, Telhada, esse projeto aí do fim da escala 6x1 ganhou um apoio, né? Foram mais de 200 assinaturas no Congresso Nacional para fazer a proposta de emenda à Constituição. Como que você vê essa coisa do fim da escala 6x1? Você que foi policial militar, trabalhava 7x0, né? Eu ia falar exatamente isso, Kobayashi. Eu venho de uma escala que a gente trabalha 12x36, o policial militar encara 180 horas mensais só de serviço regular, serviço padrão. Mas
você sabe que esse negócio de 12 por 36 na Polícia Militar é meio que no papel, né? Porque na prática é 12 por 36, 12 por daqui a pouco. Né? O negócio de escala extra. 12 por 40? E aí faz depois a DGEM, a atividade delegada. Sem contar quando ele está com flagrante, que pode ultrapassar e não existe recomposição alguma. Não existe. Hora extra, não existe. Recompensa. E às vezes ele está de folga, de férias, tem que ir ser testemunha de um cara que ele prendeu. E por exemplo, esse período que nós estamos vivendo, eu quero ver você achar um policial militar e perguntar se ele gosta do carnaval. Por quê? Porque é trabalho extra para o policial, é trabalho a mais. E não ganha hora extra. Não ganha, essas são as escalas extras. Hoje existem, né, algumas alternativas que são as operações delegadas, em conjunto com as prefeituras, em convênio com as prefeituras, e as escalas DGEM. Mas tudo isso é mais trabalho. O policial hoje, militar, em regra, ele está quase que adoentando de tanta carga horária de trabalho. A gente precisa buscar uma valorização policial, um parênteses no assunto, né? A gente precisa buscar uma valorização real ao policial militar, policial civil, penal, todos os agentes de segurança, que ele receba mais pelo seu serviço ordinário. Não que ele ganhe mais desde que ele trabalhe o dobro, porque o que acontece hoje é isso. Sim. O policial trabalha 12 horas, sai do seu serviço, acaba indo para uma outra escala ou acaba dormindo pouco para assumir um outro serviço, e isso a médio prazo adoece o cara fisicamente e mentalmente. Então, eu venho desse padrão, eu venho desse raciocínio, né, de trabalhar muito. Essa questão colocada aqui na mesa do 4x3 no Senado me preocupa porque quando você analisa, primeiro, que é nebuloso, as coisas não estão claras. Segundo, que é para funcionários, para servidores comissionados. Quem são esses servidores? Que controle que tem? Ele tem um controle, entre aspas, de bater cartão para você conseguir identificar o quanto ele trabalhou, qual a missão que foi cumprida, porque as outras carreiras, principalmente na minha realidade, carreiras policiais, são fiscalizadas a todo tempo. Agora, fiscalizar esses que são comissionados, de que maneira que isso vai acontecer? Então, me preocupa, eu não consigo ver clareza e, de fato, numa análise superficial, eu não sou favorável a esse tipo de situação. Kriegner, faço para você a mesma pergunta que fiz para o Rose. Essa medida abre um pouco mais o caminho da proposta de fim da escala 6x1? Olha, Koba, na minha opinião, tudo isso aí está muito baseado numa narrativa, né? Uma narrativa que foi criada para levantar a moral de uma deputada que estava querendo ganhar mais espaço dentro do Congresso. Não está baseada em números, não está baseado nem mesmo numa teoria que se sustente minimamente falando. E também não é o que o Brasil mais precisa. Me espanta o presidente do Senado, Alcolumbre, agora dar uma prioridade, ou talvez até olhar para isso logo no início do mandato, que, aliás, tem sido bastante criticado justamente pela morosidade nas reformas que precisam ser feitas e que não estão passando. Mais importante do que isso é a gente falar sobre a reforma administrativa, é a gente falar de fato sobre o modelo de contratação que nós temos ainda no setor público no Brasil. É impossível ainda que um gestor público venha demitir alguém, um funcionário público, por talvez ineficiência ou por talvez alguma outra questão relacionada a desempenho, porque justamente a legislação relacionada à avaliação de desempenho ainda não foi aprovada, embora esteja prevista já na nossa lei. Nós temos outras questões, por exemplo, a licença prêmio que acontece ainda dentro dos estados e municípios. Como é que a gente vai lidar com essa questão que não é vista dentro do mercado privado e que custa caro para os cofres públicos, né? Você tem uma série de outras questões no formato de trabalho dentro do setor público que atrasam o país, que custam caro e que não motivam pessoas a fazerem a ponte entre setor privado e setor público e que são mais prioritárias do que justamente essa, que também, como o próprio Ricardo trouxe aqui, nem se comprova na própria proposição ali, na própria proposta, né, elaborada pela deputada, não se comprova como algo que se sustenta e para de pé. Então, realmente é muito preocupante. A gente não pode mais ficar se alimentando de narrativas. A gente está num país que está em crise econômica, bastante instabilidade política e inúmeras outras áreas aí que estão balançando no nosso país e não dá para a gente ter um dos principais poderes brincando aí com questões que não são de prioridade nacional.